é o executivo do Atlético, Paulo Brax. Paulo, prazer em poder conversar contigo mais uma vez, depois de tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu gostaria, já no seu boa noite, que você explicasse como é que está a situação no momento envolvendo o Rony. Boa noite, Guilherme. Prazer revê-lo. A gente se fala há tantos anos e nesse retorno meu aqui a Belo Horizonte a gente não se falou ainda. Isso. Boa noite a todos os ouvintes da 98, ao Rafael Miranda, ao Igor, que também está participando do programa. E já de início eu te passo a informação, Guilherme, que a situação está resolvida. Hoje a gente foi notificado pela Justiça do Trabalho de uma ação protocolada pelo Rony. Não tive acesso à petição inicial, ou seja, aos pedidos especificamente desse processo, mas em reunião com o atleta, com o seu staff, a gente entrou em acordo rapidamente e essa ação ela já está sendo retirada hoje ainda, de maneira que a partir de amanhã não tem nenhuma ação trabalhista do grupo do Atlético contra o Atlético. Eu vi muita notícia saindo a partir dessa informação do Rony de que os atletas estavam entrando na justiça contra o Atlético. Isso não procede, não procedeu. O elenco ele tem pequenas pendências que não tem problema nenhum de falar. Não é pendência de CLT, de salário, não é pendência de imagem, não é pendência de fundo de garantia, não é pendência de premiação. São pendências pontuais de luvas que estão sendo resolvidas uma a uma e que foi prometido, inclusive, para os jogadores que até o início do mês seguinte, que é agosto, isso ia ser de uma maneira definitiva resolvido. Então, a gente teve esse momento conturbado hoje, que é natural que seja um momento conturbado mesmo, com ação na justiça, mas em nenhum momento o Rony pediu para deixar o clube, em nenhum momento ele pediu uma rescisão para ficar livre. Ele reivindicou algumas situações pontuais do contrato dele, que já foi feito um acordo entre nós e a ação está retirada. Então, é importante sempre ser transparente e claro com a torcida do Atlético do que aconteceu, por que aconteceu e qual que é o desfecho disso. Ô Paulo, o Rafael Miranda está aqui comigo, o Igor também está conectado com a gente. Você poderia explicar, dar mais detalhes de como foi esse acordo? Guilherme, o acordo consiste em o Atlético tem algumas pendências com o jogador e isso vai ser pago. Simples. Uhum. De uma maneira que a gente entende que as duas partes nunca quiseram deixar de ter a relação contratual que a gente tem. E isso às vezes acontece, Guilherme. Com os atletas, eles estão cada vez mais municiados de departamentos próprios, né? O atleta hoje em dia, não estou falando especificamente do Rony, mas o atleta hoje em dia ele é uma empresa, né? Ele tem departamento jurídico, ele tem um departamento financeiro e, obviamente, tem o principal, que é o jogador, performar, treinar, jogar, estar à disposição do clube. Então, isso pode acontecer, na maioria das vezes acontece sem precisar acionar a justiça, acionam o clube através de e-mail, através de notificações, mas quando acontece a gente também tem que entender e principalmente resolver em prol do clube. Isso foi feito hoje de uma maneira muito tranquila e muito rápida e o objetivo dos dois lados é continuar a relação. Ô, Paulo, boa noite. Rafael Miranda está Igor falando. por aqui. Ô, Rafa, Pode ir. só em cima disso que o Paulo falou, porque, Paulo, a gente tem informação de que o Rony ele se despediu dos companheiros hoje no vestiário, de alguns funcionários também, e tem acesso à petição, né? A gente não tem como poder aferir se ele pediu na petição inicial dele ou não uma rescisão unilateral do contrato, né? Que é o que foi falado. Independentemente disso, com esse acordo feito, como que fica também o clima para o Rony com os jogadores? Uma série de jogadores postou que não entraria ou não notificaram o Atlético porque respeitam o momento do clube.
O Rubens Menin vai ter uma reunião de fato com um grupo de jogadores amanhã na Cidade do Galo, também se posicionando em nome também da SAF do clube. Como que fica o futuro dessa relação Rony, Atlético, diretoria, atletas? Sim, o Rubens Menin estará amanhã no nosso treino na Arena. Ele nos informou isso hoje, de uma reunião que tivemos. Ele já estava para fazer esse encontro com o grupo de jogadores há algum tempo. E ele vai amanhã sim. E é até um momento oportuno para a gente poder conversar sobre alguns temas que são do nosso dia a dia, são rotineiros, mas que a palavra do acionista principal ela é muito importante. Sobre clima, Igor, o clima tá bom, o clima tá controlado, a gente tem um ambiente muito bom de trabalho. Eu sei que você tem informações de dentro do CT e você pode aferir que o clima é muito bom, o clima é de harmonia entre jogadores, comissão técnica, diretoria. A gente permanentemente tem tentado ajustar tudo do trabalho, mas de maneira conjunta. A entrevista do Cuca no penúltimo jogo foi de exatamente mostrar isso externamente, né, que a gente é um só. Então a gente quer trabalhar sempre em prol do clube. E é claro que um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Atlético, ainda mais da envergadura que a gente tem problema, como todos os clubes têm, mas a gente tem problema e a gente tem que resolver os problemas. A gente tem que sempre trabalhar para não tê-los, mas tem, isso é natural. E a gente não pode deixar levar isso para campo, a gente tem que tentar manter sempre essa harmonia para que a performance seja mais alta possível. E não tem clima ruim com o Rony ou com outros atletas que reivindicam os direitos dele, e cada um age da maneira que bem entende, né? A gente a gente é uma unidade, né? Os atletas também são unidades. Cada um age da forma que lhe compete, e a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para resolver eventuais problemas que existirem. Houve um problema hoje, ele está sanado, está resolvido. E a relação contratual ela continua normalmente. Foco total no nosso jogo de quinta-feira, que é uma decisão para nós. Foco total no Campeonato Brasileiro, no final de semana, e depois na Copa do Brasil. A gente sempre, quando tem esse tipo de labareda ou de fogo, a gente tem que estancar, e isso foi feito de uma maneira muito rápida hoje. Ô Paulo, boa noite, é Rafael Miranda que está falando. Só voltando um pouquinho aqui nas pendências com o Rony, essa pendência que ele está questionando, né, ou estava questionando na justiça, tem algum embasamento jurídico que ele pudesse pedir uma rescisão unilateral? Claro que nós não somos juristas e a gente tem aquela ideia sempre de dar 3 meses de salário que dá direito ao jogador a fazer isso. O pedido do Rony, as pendências, ele tinha direito a isso? E já acrescentando, essa reunião de amanhã, sabemos que existem algumas pendências com outros jogadores também. A ideia é sanar essas pendências com os outros jogadores também, para que não possa correr risco parecido com a situação que está acontecendo com o Rony agora, Paulo? Boa noite, Rafael. Prazer falar contigo, cara. Exatamente esse é o propósito e esse é o objetivo de amanhã. A gente vai ter essa conversa em outro nível, né? Num andar maior, exatamente para poder ajustar com outros jogadores da mesma forma que foi ajustada com o Rony. Perfeita a sua pergunta, e a gente também não poderia fazer diferente. Eu não poderia tratar uma situação diverso de uma situação individual diverso de uma situação coletiva. E assim, o pedido do Rony, eu não tive acesso à petição inicial, Rafael, eu não posso ser leviano para dizer quais são os argumentos, os pedidos, qual que é o fundamento, qual que é a requisição que está ali dentro do processo que está sendo retirado. Mas a gente não teve esse ano, eu estou no clube desde janeiro, 2 meses de salário atrasado, a gente não teve 2 imagens atrasadas, a gente não teve 2 meses de outras verbas rescisórias atrasadas que poderiam ensejar. A gente tem um controle financeiro sobre isso. A gente tem algumas luvas que estão pendentes com o grupo e que a gente vai acertar. Além disso, a gente não tem hoje mais nada. O Atlético está com salário em dia, e eu sei que você, inclusive, né, Rafael?
passou por momentos conturbados dentro do Atlético, numa época que atrasar salário era corriqueiro nos clubes. Hoje a gente não tem atraso de salário, a gente está com um atraso de 1, 2 dias no pagamento de imagem, que também é salário. Não tem outros. E a gente passou realmente por 30, 60 dias difíceis, como a gente avisou, para o grupo de atletas, e até comunicamos à imprensa isso, tentando ser mais transparentes possível. A gente passou por 60 dias, 30, 60 dias conturbados financeiramente, momentos delicados financeiramente, e esses ajustes eles foram temporários. Isso foi informado. Então está tudo certo, está tudo calmo. Eu acho que a gente tem que focar mesmo de retomar aí a retomada do Campeonato Brasileiro, a gente tentar classificar na Sul-Americana, na Copa do Brasil e estancar esses problemas que eventualmente acontecem. Ô Paulo, é até difícil comparar com a minha época, porque é ruim de comparar, né? Melhor a gente comparar com outros clubes, outros momentos melhores, porque não pode ser padrão, né? Eu passei 3, 5, 6 meses atrasados e a gente não pode usar isso como padrão. E a ideia, assim, a gente viu vincular muito sobre dívidas com o clube, dívidas com o empresário. Isso está em segundo plano ou isso também será uma pauta de amanhã, durante essa semana? Não, isso tem sido conversado com os empresários, com os agentes. Eu deparei com o Atlético pagando rigorosamente os agentes e empresários, e isso não é uma praxe dentro dos clubes, principalmente os clubes que eu trabalhei. O Atlético é o 5º clube que eu trabalho. Então, isso era algo que o Atlético conseguia manter, mas que teve um desarranjo esse ano e que está sendo conversado com os empresários que estão entendendo. A gente não pode deixar de ser transparente com eles. Às vezes, dar uma data sem ter a certeza de pagamento a gente acha equivocado, então às vezes a gente fica com essa pendência de passar a data específica de acerto com eles, mas a gente tem visto agora, pelo menos no mercado, que isso não está interferindo no nosso dia a dia, na nossa credibilidade, na nossa marca. Realmente a época que você jogou, né, Rafael, era um outro momento, né, era uma outra realidade, e a gente obviamente não quer que nada disso se aproxime, porque o futebol evoluiu demais, o profissionalismo evoluiu demais. Perfeito. E hoje em dia também as coisas são muito mais transparentes, né, muito mais claras, e a gente não pode também ter duas conversas, tem que ter a mesma para o torcedor e internamente dentro do seu treinamento. Igor, vai na bola? Ô Paulo, eu queria que você falasse pra gente essa situação do Arana, a notícia que saiu hoje de uma nova lesão. Você pode adiantar alguma coisa pra gente? É uma situação que preocupa ou dessa vez é uma lesão mais simples? Não, pelo que eu vi hoje no treino, é algo bem simples.